Bom dia, pessoal. Estamos aqui juntos mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo de dilatação térmica. Dessa vez, estudando a dilatação térmica dos líquidos, ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Olha, o problema da dilatação dos líquidos é que os líquidos eles têm que estar contidos em um recipiente. Né? Tem que ter um recipiente para acondicionar o líquido. Então, quando você dilata o líquido, ocorre também a dilatação no recipiente. Então, a dilatação dos líquidos se diferencia da outra dilatação dos sólidos, porque quando você dilata o líquido, também dilata o recipiente, tá certo? Bem, então você tem aí uma figura onde tem um recipiente completamente cheio de líquido e ao lado um reservatório vazio, né, para quando dilatar ele recolher a quantidade de líquido que vai transbordar, extravasar, tá certo? Então, o recipiente totalmente cheio é o da esquerda, o que contém o líquido, e o vazio para recolher o que transbordar. Quando você aquece, tá certo? O líquido se dilata e derrama dentro do recipiente que estava vazio. Não é? Ele extravasa, o recipiente grande transborda e o recipiente pequeno recolhe o líquido que transbordou. Agora, esse líquido que está dentro do recipiente pequeno não corresponde à dilatação real. Não corresponde. Porque o recipiente também aumentou, ficou mais largo. O recipiente também aumentou. Então o líquido que está dentro do recipiente grande também está dilatado. Portanto, o líquido que foi recolhido no recipiente pequeno, o que transbordou, né, não corresponde à dilatação real. Ele é chamado, esse líquido que está aí recolhido, é a dilatação aparente, porque o recipiente também dilatou-se. Então tem que considerar também a dilatação do recipiente. Tá certo? Então, para você ter a dilatação total do líquido, a total do líquido é a aparente, que foi recolhida no recipiente, né? A que transbordou é aparente. O que transborda, o que extravasa é aparente, né? A aparente mais o que o líquido deslacou, mais o que o líquido dilatou. Então a dilatação real do líquido é a dilatação do recipiente, está escrito aí nessa faixa amarela, mais a dilatação aparente, né? Que é aquele líquido que foi recolhido. Muito bem, botando a fórmula da dilatação, que nós já vimos lá no dilatação dos sólidos, né? A dilatação é o volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o ΔT. Isso para o líquido. Repetindo para o recipiente, só é mudar o gama. Em vez de ser gama líquido, é gama do recipiente, mais o do aparente. Muda o gama de novo, que passa a ser o gama aparente. Lembrando que a dilatação aparente é aquela que transbordou, que extravasou, que está recolhida no recipiente menor que estava inicialmente vazio. Aí cortando aí todos os delta-tetas, né, simplificando também o volume inicial, que é o mesmo, você fica que o gama real, o gama do líquido, né? O gama real do líquido é o gama aparente mais o gama do recipiente. Esse gama é chamado coeficiente de dilatação volumétrica. O real é a soma do aparente mais o coeficiente do recipiente. Então, em dilatação dos líquidos, nós trabalhamos basicamente com essas duas formas. Aqui está com a faixa amarela lá em cima, e essa última aqui, né, que é o gama do líquido, é o gama aparente mais o gama do recipiente. Pronto, com essas duas fórmulas nós podemos trabalhar os exercícios. E vamos a eles. O primeiro exercício tem aí um termômetro, né? O bulbo já está completamente cheio, não é? E o bulbo já está completamente cheio, 1 centímetro cúbico. E tem o tubo
que tem 12 centímetros de altura. Bom, a seção transversal desse tubo, a areazinha, né, desse tubo fininho aí, que está preso ao bulbo, é de 1 milímetro quadrado, ele está dizendo aí. O bulbo está com 1 centímetro cúbico. Quando você aquece, aí o termômetro mostra uma dilatação de 12 milímetros. Ó, o mercúrio só estava preenchendo o bulbo, mas quando você dilatou, aí ele cresceu e você produziu essa coluna de mercúrio aí de 12 milímetros, tá certo? Ele está dizendo para desprezar a dilatação do recipiente. Ele mandou desprezar. Ela é tão pequenininha nesse caso que não vai influir muito o resultado. Então vamos resolver a situação. Ele quer que você determine o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, tá? Ora, o que dilatou é a coluna, porque o bulbo já estava cheio. O que dilatou é a coluna. A gente vai ter que achar, tá certo? Exatamente o volume desta coluna, porque isso aí é a dilatação do líquido, já que o recipiente não dilatou. Então a dilatação do líquido é o volume dessa coluna. Vamos lá, o volume de uma coluna, né? Ó, o bulbo estava vazio, tá vendo? Quando você aqueceu, olha aí a dilatação. A dilatação é essa. A dilatação é essa coluna com 12 milímetros de altura e uma secção de 1 milímetro quadrado, tá? Isso é a dilatação. Então, esse é o volume do líquido que dilatou. Esse é o volume dessa colunazinha aí. Então, a dilatação do líquido, usando a fórmula, é o gama vezes o volume inicial vezes delta θ. Para achar o volume de líquido que dilatou, basta calcular a área desse cilindro, tá certo? A secção reta da base é 1 milímetro, eu vi lá no enunciado, vezes a altura, que é 12. Isso dá o volume, né? O volume que corresponde, que dilatou, porque só tinha mercúrio no bulbo, então o que dilatou é esse volume aí. O gama do líquido é o que ele quer calcular. O volume inicial, ele deu, né? Ele deu o volume inicial, que está ali 1 centímetro cúbico, mas observe, o volume inicial está em 1 centímetro cúbico, mas nós calculamos o volume aqui em milímetros. Vai ter que passar esse centímetro para milímetros, vai ter que passar o centímetro para milímetro, viu? Então, passando o centímetro para milímetro, então vai dar 1000 milímetros cúbicos, vezes a variação de temperatura, que é 50 menos 20, igual a 30. Fazendo esse cálculo, está aí a resposta do gama do líquido, tá certo? Não esqueça de transformar aquele volume do bulbo inicial, que está em centímetros, para milímetros, tá certo? Vai ficar 10. 10 ao cubo dá 1000. A resposta é a letra A para a questão número 1. Muito bem. Agora vamos analisar a questão número 2. Conectada ao radiador, né, existe uma mangueira, e essa mangueira está ligada ao tanque de expansão. Você que já abriu o capô de um carro e olhou, você vê que tem um recipientezinho que fica até com um líquido avermelhado. Aquilo é o tanque de expansão, porque quando a água do radiador dilata e transborda, ela vai para esse tanque, né? Ela vai para esse tanque. Então, quem já abriu o carro já viu isso. É um recipiente de plástico, geralmente com a água um pouquinho avermelhada, porque se bota um líquido ali para evitar o superaquecimento e também para evitar a ferrugem. Bom, então tem aquele tanquezinho, quando o radiador aquece demais, a água do radiador dilata, transborda e vai para aquele tanquezinho, né? Ele recolhe a dilatação aparente. A água inicialmente está a 10 graus e vazará quando subir a temperatura do radiador. Então,
temperatura do radiador, da água do radiador, esquenta, ela dilata e extravasa para o recipiente, tá? Bom, vamos lá, continuando, ele diz aí o seguinte: suponha que nesta ocasião a água esteja a 90, quando há o transbordamento, o extravasamento, não é? Ela passou de 10 para 90, então a gente já tem a variação de temperatura que é 80. E o coeficiente de expansão volumétrico, 4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, tá certo? Muito bem. Isso aí é para a água, né? E que o radiador é feito de cobre, agora vem o coeficiente do tanque, né? Aquele tanquezinho que vai recolher o transbordamento. Então o coeficiente do tanque, ele deu linear. Mas a gente vai trabalhar com o volumétrico, então vai ter que multiplicar por 3, porque o gama volumétrico é 3 vezes o gama linear. A gente já viu no estudo da dilatação dos sólidos. Então esse coeficiente do recipiente, 2 vezes 10 a menos 5, esse aí é o linear. Você vai ter que multiplicar por 3 para obter o volumétrico. E preenchido o volume total em litros, né, do radiador é esse aí, 20 litros d'água. Agora tem dilatação do recipiente. Agora nós vamos usar a fórmula geral. Vamos a ela, certo? Olha aí, o radiador esquenta, né? A água do radiador esquenta, então dilata através da mangueirinha, ela passa para o recipiente. O que está no recipiente é a dilatação aparente, é o que transbordou, é a dilatação aparente. Olha a fórmula geral lá em cima que a gente já viu. A dilatação do líquido, na verdade, é a soma da dilatação do recipiente mais a aparente. Agora vamos botar a equação, né? Olha, você tem lá o coeficiente de dilatação do recipiente e do líquido, mas não tem um aparente e vai precisar dele. Então a primeira coisa é calcular a dilatação, tá certo? A dilatação o coeficiente de dilatação aparente. A fórmula é essa: para calcular a dilatação aparente é a do líquido menos a do recipiente, tá certo? A aparente é a do líquido menos a do recipiente. Botando as fórmulas, tá certo? Botando as fórmulas e substituindo os valores. O volume inicial é 20, né? Lembre que teve que multiplicar o coeficiente de dilatação do radiador por 3, tá? Aí substitui os valores todos nessa fórmula aí para saber qual foi a dilatação aparente, né? Substitui os valores. A variação de temperatura também você sabe que é 80, porque passou de 10 para 90. Faz todas as continhas direitinho. Resultado: o volume aparente que transbordou 544 centímetros cúbicos, letra B de bola. Muito bem. Vamos agora ao terceiro exercício. Um recipiente de vidro está a 0 graus Celsius e o volume interno dele é de 30 centímetros. Tá? Esse é o volume interno. Mas ele está vazio. Por enquanto ele está vazio. Ele quer saber qual é o volume de mercúrio que você tem que botar dentro desse recipiente, de modo que o volume da parte vazia não se altere. Tá certo? Então você quer botar mercúrio dentro dele, mas quer que a parte vazia continue com o mesmo volume que tinha antes. Ora, a parte vazia, né, tinha um volume lá de 30 centímetros, que ele estava vazio. Agora, se a parte vazia tem que continuar com 30 centímetros, quando o mercúrio dilatar, digamos, o mercúrio dilatou 10 centímetros, o recipiente também quem tem que dilatar 10 centímetros, a parte vazia continua a mesma. Se o volume dilatar, se o mercúrio dilatar 10 e o recipiente também dilatar 10, continua a mesma parte vazia. Então a conclusão é, tá certo?
Deixa eu ver se os coeficientes já estão todos corretos ou tem algum. Dilatação do mercúrio. Não, estão todos corretos. Não, tá tudo, não precisa multiplicar por 3. Não tem dilatação linear aí, só tem dilatação volumétrica. Então vamos à equação. Ó, olha a parte vazia. Tá certo? Aí ele quer saber quanto é que eu vou botar de mercúrio para a parte vazia continuar o meu. Nós já dissemos, a dilatação do mercúrio tem que ser igual à dilatação do recipiente. Continua o mesmo vazio. Se o mercúrio aumentar 10, o recipiente aumenta 10. Então não alterou a parte vazia. A fórmula para a dilatação do mercúrio, né? Gama V0 delta θ. A fórmula para a dilatação do recipiente. Gama do vidro, tá certo? Volume inicial do vidro vezes delta θ. Pronto. Substitui aí os valores. Você, claro que vai cortar o delta θ de um lado com o delta θ do outro. O gama do vidro está aqui, vezes o volume de mercúrio. Aliás, o gama do mercúrio está aqui e o gama do vidro também. Tá certo? O volume inicial que estava no vidro era de 30. Fazendo essas continhas, 4 centímetros cúbicos, letra C para a questão. Vejamos agora a questão de número 4. Um recipiente de vidro tem uma capacidade de 91 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. E contém, nessa temperatura de zero, 90 centímetros cúbicos. Ó, o volume interno é 91. Mas ele contém um líquido que ocupou 90. Tem um espaço vazio ali de 1, viu? Olha, volume interno é 91. Você botou um líquido até que ele ocupasse 90 centímetros cúbicos. Ficou um vazio aí de 1. Aí ele quer saber a que temperatura a gente deve aquecer, não é? Ele estava no zero. A que temperatura a gente deve aquecer de forma que o recipiente fique completamente cheio. Não vai transbordar, vai ficar completamente cheio. Tá certo? Agora, dessa vez, ele deu o coeficiente linear do vidro. Mas como a dilatação é volumétrica, está aí em vermelho. Ó, coeficiente linear do vidro, 32. Mas como a dilatação é volumétrica, tem que multiplicar por 3. Esse coeficiente vai ter que ser multiplicado por 3, vai dar 96, tá certo? Vezes 10 a menos 6. Que ele deu linear, mas nós estamos estudando dilatação volumétrica. Agora, o mercúrio não, ele já deu a cúbica. O mercúrio está certo. Vamos agora tentar esquematizar esse problema aí. Ó, veja bem. A dilatação total, não é? Para que não extravase. Tava sobrando ali um centímetro cúbico, né? Então, a dilatação do mercúrio tem que ser igual a do recipiente mais 1. Tá certo? Para não extravasar. Quando você aquecer o mercúrio, o recipiente também aquece. E o total, o mercúrio tem que ocupar, tem que ser igual à dilatação do mercúrio, a dilatação que aconteceu no recipiente, mais 1 que estava vazio. Aí preencheu completamente, mas não extravasou. Tá certo? Dilatação do mercúrio é a do recipiente, mais 1, que era a parte que estava vazia. Botamos a fórmula aí, não vai esquecer de multiplicar o coeficiente do recipiente por 3, né? Não vai esquecer, quando você multiplicou por 3, deu 96, ó, era 32 lá, ó, deu 96, substitui aí todos os valores, faz essas continhas, tá certo? Com cuidado, faz essas contas, tá certo? Efetuando os cálculos direitinho aí, que você vai fazer em casa, vai dar aproximadamente 130,8 graus Celsius, indicando a letra C para essa questão. Antes de resolvermos a próxima questão, vamos fazer um comentário sobre o comportamento anômalo da água. Quer dizer, a água tem um comportamento diferente das outras substâncias, tá certo? Vamos completar aqui esse desenho para você ver uma coisa. Ó,
Na maioria das substâncias, quando você aquece a substância, ela aumenta de volume. Na maioria, se você aquecer o ferro, ele aumenta de volume. Se você aquecer a prata, ela aumenta de volume. Se você aquecer o mercúrio, ele aumenta de volume. Mas a água não é assim, tá certo? De 0 a 4 graus, nesse intervalozinho aí, quando você aquece a água, ela, em vez de aumentar de volume, ela diminui. Isso é chamado comportamento anômalo da água, um comportamento diferente. Anomalia é uma coisa diferente. A água se comporta de uma maneira diferente, pelo menos no intervalo de 0 a 4. Você está vendo aqui o gráfico. Ó, de 0 a 4, o volume está diminuindo, ao contrário do ferro, que quando é aquecido aumenta o volume. A prata também, o mercúrio também. A água não. De 0 a 4, você está vendo na figura, o volume baixa. Ó, 0 tinha um volume V0 lá em cima. Em 4 graus, o volume baixou para o valor mínimo. Agora, de 4 graus para frente, aí ela volta a ter um comportamento normal. Aí, de 4 graus para cima, aquecendo, aí ela se comporta como os outros. Ou seja, ao aquecer, o volume vai o quê? Aumentando. Tá certo? A água tem esse comportamento, o ferro também e o bismuto também. Eu vou lembrar essas 3 substâncias. É porque de 0 a 4, para dar uma explicação, né? Porque as pessoas ficam perguntando, mas por que acontece? É porque de 0 a 4, as moléculas da água, elas se juntam a um empacotamento molecular. Ó, de 0 a 4, as moléculas estão separadas. Aliás, perdão, desculpa. A 0 graus, elas estavam separadas, com uma certa separação. Quando você aquece, tá certo? Essas moléculas vão se juntando. Ora, quando elas vão se juntando, o volume diminui até 4 graus. Então, isso a gente chama empacotamento molecular. Ocorre com a água de 0 a 4 graus. As moléculas se aproximam e, por isso, o volume diminui. Também acontece com o ferro e com o bismuto. Tá certo? Bom, muito bem. Visto esse comportamento anômalo ou diferente, vamos ver uma questão que envolve isso. Tá bom? Então, está dizendo aí, como sabemos, a água apresenta uma dilatação anômala, diferente. Pois quando resfriada, de 4 graus, né, a partir de 4 graus você vai resfriar a água até 0. O seu volume aumenta, em vez de diminuir. Ó. Se fosse uma substância normal, ferro, quando você esfriar, o volume dele diminui. A água é o contrário, quando você esfria, o volume aumenta. Tá certo? E ela vai ser esfriada de 20 graus, tá certo? De 20 graus, a partir de 20 graus Celsius. O calor específico da água, ele dá aqui uma caloria. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Ela é resfriada, transformando-se em gelo a 0 grau. Está sendo resfriada, né? De 20 até 0. Né? Tá certo? De 20 até 0. Mas vamos ver. Ele dá o calor de fusão da água, que é o mesmo de solidificação. Quando ele dá o calor de fusão, é o mesmo de solidificação. E dá a densidade do gelo. Né? Densidade do gelo. 0,9 gramas por centímetro cúbico. Ele diz que quando a água esfria, o volume dela aumenta de 20 centímetros cúbicos. Tá? O volume vai aumentar de 20 centímetros cúbicos. Tudo bem. Ele quer saber qual é a quantidade de calor que deve ser retirada da água, quer dizer, para ela esfriar, você tem que retirar calor. Qual a quantidade de calor que deve ser resfriada dessa massa de água para acontecer tudo isso? Então, veja bem. Pela figurinha, primeiro a água está a 20 graus aí, ó, do lado direito, no recipiente. Mas ela vai esfriar, quer dizer, vai botar essa água dentro de um congelador, né? Aí ela vai esfriar até ela chegar em 0. Tá certo? Mas veja bem, e vai se transformar em gelo, né?
Então, para a água esfriar, preste bem atenção, para a água esfriar de 20 até 0, o calor é sensível. Vamos calcular o calor total que a água vai precisar perder, né? Vamos calcular aqui, está mostrando aqui na fórmula em amarelo do lado esquerdo, o calor total que a água vai precisar perder para o congelador, ela está dentro do congelador. O calor total que ela vai precisar perder, tá certo? Para se transformar em gelo. Então, primeiro, ela vai baixar de 20 até 0, é calor sensível, MC delta teta, você lembra, né? Das aulas lá de termologia. Agora, depois ela vai congelar, aí, tá certo? Não é calor sensível, é calor latente, ml. Então, MC delta teta é o calor que ela perde quando baixa de 20 graus até 0. E ml é o calor que ela perde para se congelar e virar gelo. Quando a gente substitui os valores aqui, ele deu o calor específico, a variação de temperatura de 20 até 0 é 20, né? Calor específico vezes M. O M a gente não tem, o M é uma incógnita, não tem no enunciado. Então, MC, C é 1, variação 20, tá certo? O outro, ml, somou aí, deu 100 M's. O calor total é 100 M's. Se eu soubesse a massa, multiplicaria 100 pela massa e já teria a resposta. Se eu soubesse a massa, multiplicaria 100 pela massa, já teria a resposta. Então, a minha questão agora é calcular a massa, certo? Guarda isso aí, tá certo? Guarda isso aí, não deleta, tá certo? Deixa na memória e vamos agora tentar calcular a massa. Para calcular a massa, vamos aplicar o conceito de densidade. Densidade é massa sobre volume, tá certo? E o volume é a massa sobre a densidade. O volume é a massa sobre a densidade. Ele diz, volume é a massa sobre a densidade. Ele diz, agora ao lado direito, ele diz que o volume aumentou de 20. Então, aumentou, o volume do gelo é maior. O volume do gelo menos o volume da água, né? O volume do gelo menos o volume da água é igual a 20, porque ele diz que o volume da água aumentou em 20 quando se transformou em gelo. Agora, no lugar de volume, eu vou botar aquela fórmula que a gente viu antes do lado esquerdo, que o volume é a massa pela densidade, né? No lugar do volume, eu vou botar isso aí, que o volume é a massa sobre a densidade. Então, a massa de gelo sobre a densidade do gelo menos a massa de água sobre a densidade da água. Mas a massa é a mesma, tá certo? O gelo virou água, mas a quantidade de moléculas não alterou. Não houve vaporização aí. Então a massa é a mesma, por isso que está com a mesma massa aí, né? Porque uma vez o aluno me perguntou, mas se eu botou a mesma massa, não seria a massa do gelo e a massa da água? A massa é a mesma. A água virou gelo, é a mesma massa. Tirando o valor da massa nessa equação aí, fazendo umas continhas, né? Você que chega ao cálculo, no final do cálculo, que a massa é 180 gramas, tanto a do gelo quanto a da água, porque a água virou gelo. O número de moléculas não alterou. Volta para a equação Q igual a 100 vezes M, que a gente já tinha chegado, 100 vezes 180, 18.000 calorias, resposta letra A para a questão que nós acabamos de resolver. Gente, muito obrigado pela atenção, viu? Estou a postos, se você quiser tirar dúvidas, tá certo? E até breve, sendo esse breve o mais rápido possível.